Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Sim, eu estou acordado basicamente às 3 horas da manhã para falar de tênis, porque Novak Djokovic sofreu, passou um grande susto, mas avança às oitavas de final do US Open, vencendo o Laslo Djere de virada, 3-2. Djokovic perdeu o primeiro e o segundo set por 6-4 e levantou sem aquela tensão entre seus torcedores, pô, imaginando que ele poderia ficar de fora da segunda semana do US Open pela primeira vez desde 2006. Desde 2007, né? Inclusive foi em 2007 no US Open que o Djokovic fez sua primeira final de Grand Slam, acabou derrotado por Roger Federer, mas desde 2007 o Djokovic vai pelo menos até a segunda semana, o que indica oitavas, quartas, semifinais, etc. Então assim, o Djokovic já faz tempo que ele não é eliminado precocemente do US Open, e nem dá para dizer que foi uma eliminação precoce em 2006, porque ele ainda não era um tenista ainda de primeira prateleira. Ele inclusive perde na primeira semana para o Leighton Hewitt, que era top 10 na época. Então assim, o Djokovic nunca teve uma surpresa muito grande no US Open, pelo menos não na primeira semana. E assim, o Laslo Djere jogou um tênis absurdo nos dois primeiros sets, né? Porque muita gente vai pensar que o Djokovic estava abaixo. De fato, a bola dele não estava muito veloz, mas eu não vi o Djokovic jogando mal. O que eu vi foi o Laslo Djere tendo uma atuação iluminada nos dois primeiros sets. Assim, o primeiro set dele foi bom, o Djokovic ali perdeu algumas oportunidades de devolver a quebra que o Djere conseguiu no início da partida, mas ainda assim jogou muito bem. Agora, o segundo set do Laslo Djere foi uma coisa inacreditável. 87% do primeiro saque em quadra, 97% de pontos com o primeiro saque, entende? Tava uma loucura, tava injogável, era impressionante o que tava jogando o Laslo Djere, não enfrentou um breakpoint sequer no segundo set, e ele foi impressionante, conseguiu ali abrir 2-0, duplo 6-4. Essa partida, a grosso modo, me lembrou muito a partida do Djokovic contra o Musetti em 2021 em Roland Garros, né? Sim, óbvio que Musetti nos dois primeiros sets foram muito mais apertados, foram dois tie breaks, mas é a mesma coisa, né? Ele conseguiu jogar um nível de tênis estupendo, extraordinário, mas chega no terceiro set, né? É aquele negócio, tem gás, né? Ainda tem gasolina no tanque. Ele até sustenta bem o primeiro game ali, né? Tipo, dá um pouco de trabalho no saque do Djokovic. Mas quando o Djokovic consegue a primeira quebra, é nítido ali que ele já estava começando a ficar sem pernas, né? Já não estava conseguindo aguentar tanto o ritmo da partida. E o Djokovic começa a bater mais forte na bola, mantém um nível de tênis absurdo. O Djokovic começa a devolver cada bola para o Laslo Djere bater. Aproveita que ele está cansado e fala, você vai jogar uma bola a mais, você vai jogar uma bola a mais. E assim, quando você menos espera, já abre 5-0 no segundo set. E aí fecha 6-1. E no terceiro set, né, o Laslo Djere até tenta ali no início, ele começa sendo quebrado. O Djokovic dá aquele quebra, dá aquele grito, você pensa, e agora acabou, né? Aí o Djokovic fez um game muito ruim, ele é quebrado de 0 pelo Laslo Djere. Aí a gente pensa, será que vai se complicar agora? Aí o Djokovic ganhou os últimos 5 games do set. E o Djere, assim, ele tentava, né? Ele conseguia alguns pontos lindos, fazia coisas incríveis, mas o Djokovic sempre mandava uma bola a mais, sempre conseguia um contra-ataque absurdo. Então, assim, é impressionante o que o Djokovic é capaz de fazer, e ainda mais em momentos tão tensos, complicados, que estava literalmente a um set de ser eliminado do US Open. Não é uma situação simples, né? Lidar com esse tipo de pressão. E o Djokovic faz isso como segunda-feira, né? E é até curioso pensar que o US Open é possivelmente o pior Grand Slam do Djokovic, né? Porque ele tem ali um histórico de mais derrotas, acho que em finais, né? Ele acaba tendo, por exemplo, assim, o histórico dele de estar 2-0 atrás, ele teve 5 jogos antes desse, 6 na verdade, e só ganhou um. O jogo também, né? Contra o Roger Federer, estava 2-0 atrás, salvou até match point. Foi em 2011, um ano que o Djokovic basicamente teria ali aquele ano de eu vim para brigar de frente, de pau a pau com o Nadal e Roger Federer, né? Porque antes disso ele estava atrás nessa disputa, né? Mas a questão é, o Djokovic, né, no US Open sempre parece assim ter alguma coisa que não funciona tão bem como no Australian Open. É que o Roland Garros é a terra do Nadal, né? Dá aquela ideia de que o Roland Garros não é o melhor dele, mas eu sempre achei o Djokovic e o Roland Garros muito bem. Não à toa, acho que é o Grand Slam que ele tem mais vitórias. Agora, a questão é, o US Open é isso, né? Um momento que todo mundo chega mais desgastado, né? É mais no fim da temporada, um grande slam mais aberto. E o Djokovic, assim, né? Ele já teve alguns momentos complicados em grandes slams, mas ele é aquele negócio, a experiência, tudo que ele já viveu.
e aí ele cresce demais nesses momentos, fez um duplo 6-1 depois que tomou aquele duplo 6-4, e no último set quebrou logo de cara o Laslo Djere e sustentou. O Djere até cresceu um pouquinho no final, chegou a ter um breakpoint, mas a maneira que o Djokovic salva o breakpoint também, né, colocando cada bola lá no pé do Djere, na linha assim, de base, é inacreditável a precisão que ele tem, principalmente em momentos tensos, né? O cara joga um momento tenso jogando a pressão do outro lado, impressionante. Eu não vou te dar o ponto de graça, você vai ter que ganhar. E o Djere tentou, foi valente, fez uma atuação maravilhosa, mas não o suficiente para ganhar do Djokovic. Faltou pernas ao Laslo Djere e no final das contas o Djokovic elevou o nível também de uma maneira que foi cruel com o coitado do Laslo Djere, né? Fez uma atuação tão incrível para assim, vai abrir 2-0 para levar um 6-1, 6-1, 6-3, né? Mas é isso, o Djokovic avança, a tendência é que o jogo que vem agora é mais fácil, né? O Borja Gojo, né? E assim, o desafio mesmo, né? É as quartas de final, possivelmente contra o Taylor Fritz, né? Porque assim, se ele leva 2-0 do Fritz, é muito mais perigoso, porque o Fritz tem condição de aguentar um desgaste físico maior, né? O Fritz, inclusive, já teve jogos de 5 sets contra o Djokovic, né? E foi até o contrário, né? Tipo, ele perdeu o jogo, né? Mas ele levou 2-0 e empatou. O Fritz é um cara que tem condições de fisicamente aguentar esse tipo de duelo. Assim, o Djere tem essa questão, ele é um tenista 32 do mundo, então ele não é um cara que está acostumado a grandes batalhas. Agora o Fritz já está mais. Então é aquela história. O tênis de hoje acho que pode ser um sinal de alerta para enfrentar o Taylor Fritz, né? Porque esse é um tenista que tem mais recursos, né? Um tenista que tem mais intensidade física, mas ao mesmo tempo pode ter sido bom para o Djokovic, já está mais alerta e assim já está com um ritmo ainda melhor para o torneio, né? É uma chave muito aberta e para mim assim o grande rival ao Djokovic é o Fritz. Tem o Tiafoe, tudo isso, mas para mim o Fritz é o cara que tem mais recursos ali para machucar. Quando tá sacando bem é chato demais, o forehand dele machuca muito, é muito pesado. Ele tá fazendo um torneio até agora impressionante. Vamos ver se ele passa do Stricker, porque aí a gente terá talvez a quartas de final junto com o Alcaraz e Sinner mais interessantes de se assistir. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.